Segundo Samuel 2, versículos 1 ao 32. E sucedeu depois disto que Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor te use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul vosso Senhor é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Azuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os mancebos, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram, e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pela ilharga, e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse:
consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus que, se não tivesses falado, já desde pela manhã o povo teria cessado, cada um de seguir seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou. E não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo Bitrom e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes em Hebrom. Você ouviu o capítulo 2 do livro de 2 Samuel, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.